Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutana sheshan Autsukya moharatidan jaghana Yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 3, com a leitura dos shlokas número 19 e o shloka número 20. Na semana passada a gente começou a falar do regime do Ritucharya, do regime sazonal de Vasanta, da primavera. E a gente viu que o dosha Kapha, que foi acumulado ao longo das estações frias, quando o sol começa a esquentar na primavera, ele faz com que o kapha se liquefaça e circule pelo corpo, gerando um problema, né, que é o assassinato, eles usaram a palavra a morte, né, do Agni. Então o kapha, pelas suas características de peso, de gordura, ele quando circula pelo corpo, ele diminui a capacidade digestiva. Se a pessoa, na primavera, ela mantém o hábito de comer que ela tinha no inverno, porque o Agni estava mais forte, ela vai, porque o Agni está mais fraco, gerar ama, alimentos não processados, mal digeridos, e com isso uma série de doenças, uma série de problemas. Então ele aqui continua, né, a nossa explicação de como lidar com esse evento. Então, como controlar o Kapha Dosha e como aumentar o Agni para que você não sofra durante a primavera de nenhum problema. E o shloka número 19 e o shloka número 20, eles dizem o seguinte: Tikshnair vamana nasyadhyair laghurukshaisha bhojanaihi vyayam edvartana ghatair jitva shleshmana mulbanam snato nuliptah karpura chandana garukumkumaihi. Então ele terminou o shloka anterior, né, o shloka número 18, com Tvarayajayet, então rapidamente controlar o Kapha Dosha, né? E ele continua nessa lógica, então ele vai enumerar aqui uma série de coisas que você pode fazer para controlar o Kapha Dosha. Não só controlar o Kapha Dosha, mas controlar Shleshmana Ulbanam, o Kapha Dosha Shleshma, que está excessivamente agravado, Ulbanam, que está excessivo. Então, como fazer Jayet, como fazer o controle, a vitória, né, sobre esse Kapha Dosha, esse Shleshma excessivo? Tikshnaihi vamana nasyadhyaihi laghu rukshaihi cha bhojanaihi. Tikshnaihi é vigoroso, forte, penetrante. O que é vigoroso, forte, penetrante? Vamana nasya adi. Então, terapias de panchkarma, terapias de shodhana, que são vigorosos. Você vai fazer um vamana bem vigoroso, você vai fazer um nasya, né, um shirovirechana, para extrair os doshas acumulados da cabeça, também tikshnaihi de forma vigorosa, e adi, e outras terapias como essas, quer dizer, outros tipos de panchakarma, que seriam feitos de forma vigorosa. Laghu rukshaihi cha bhojanaihi, então você vai comer bhojanaihi, coisas que são laghu ruksha, coisas que são leves em propriedade e que são secas em propriedade. Vyayamodvartana gattaihi jitva shleshmana ulbanam. Então, vyayama, atividade física. Udvartana, aquela aplicação de pó medicado na pele, que pode ser feita com o pó misturado com óleo ou sem misturar com óleo, e que normalmente a gente faz no sentido contrário dos pelos do corpo, que a gente chama de pratiloma. Loma são os pelos do corpo, pratiloma significa contrário aos pelos do corpo, que é o oposto ao conceito de anuloma, que é de acordo com os pelos do corpo. Além do Vyayama e do Udvartana, ele menciona o Aghataihi, então uma massagem vigorosa, é muitas vezes feita com os pés, né? Então são técnicas, são terapias que envolvem uma aplicação de pós medicados ou óleos e tal, mas de maneira muito vigorosa no corpo. Isso tende a dar uma gravada no Vata e uma pacificada no Kapha Dosha. Se você fizer isso, você pode ser jitva, vitorioso, sobre o Shleshma Ulbanam, sobre o Kapha, sobre o Shleshma, sobre o Kapha Dosha, que está Ulbanam, que está agravado. Snato Nuliptaha, então depois que você toma banho, você também vai aplicar algumas coisas no seu corpo, né? Snato tá falando de snana, né? Do banho. Karpura, Chandana, Agaru,
kumkumaihi. Então você vai aplicar 4 coisas possíveis no corpo. Karpura, a cânfora. Chandana, o sândalo. Agaru, o agar. E kumkumaihi, o açafrão, que não é a cúrcuma, é o açafrão mesmo, o crocus sativus, né? A gente já falou dele nas leituras nos shlokas anteriores. Além de aplicar essas coisas depois do banho, ele ainda fala Purana Yava, Godhuma, Kshaudra, Jangala Shulya Bhuk. Então, algumas coisas que você deveria consumir, que você deveria comer, para também acabarem, né, com serem vitoriosos sobre esse Kapha Dosha. Então, Purana Yava é o Yava, é um grão que está Purana, que está envelhecido, né? Então o Yava, ele é toda uma discussão. Eu já vi gente até falando que poderia ser uma quinoa tradicional da Índia, uma variedade de quinoa. Tem gente que fala que seria tipo um centeio, um trigo, uma cevada. Então, a maioria das pessoas acho que fala que é cevada, mas enfim, é tipo um grão, né? Godhuma, esse aqui normalmente é considerado como trigo. Kshaudra é uma variedade de mel. E Jangala Shulya. Jangala é a carne de animais de terreno árido, especificamente. Então, a gente fala de 3 tipos de terreno, né? A gente já viu isso, a gente vai ver isso com mais cuidado mais pra frente. E o Jangala Desha, diferente do Anupa Desha, ele é um terreno árido. Então, esses animais de terreno árido, eles têm uma tendência a apaziguar o Kapha Dosha, né? O terreno é árido, o animal carrega a qualidade do terreno na carne, digamos assim. E Shulya significa a maneira de preparar essa carne, que é tipo um churrasco, é tipo um forno, né? Então é uma carne assada, digamos assim. Bhuk, você vai ter que comer essas coisas. Então, ele dá aqui uma série de coisas que você pode fazer para segurar, para controlar, para ser vitorioso sobre o Kapha Dosha na época do Vasanta. Então você pode fazer lá terapias de Shodhana mais intensas, você pode fazer atividade física, você pode fazer o Dwartana, você pode fazer uma massagem mais vigorosa, até ser pisoteada, massagem com os pés. Você pode aplicar pastas no seu corpo depois de você tomar banho, pastas como o cânfora, o sândalo, o agaru e o crocus sativus. Você pode consumir, né, grãos envelhecidos, uma variedade de mel e carne de animais de climas áridos. Essas são as indicações do shloka número 19 e o shloka número 20. E na semana que vem a gente vai terminar com as possibilidades de você controlar o Kapha Dosha durante o Vasanta, durante a primavera. Então vamos para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito de hoje, a gente vai ver o termo Vamana Nasyadhyaihi. Ele faz parte aí, é o primeiro termo utilizado, né, no primeiro shloka, que fala Tikshnair Vamana Nasyadhyair Laghurukshaischa. Então isso é um samastapada gigantesco que tem uma série de padas aí dentro, né? Então, Tikshnahi é o primeiro, depois Vamana Nasyadhyaihi, que é o que a gente vai ver agora. Esse termo tem um pedacinho interessante que a gente não tinha visto ainda até hoje, então eu queria aproveitar para ver ele com vocês. Então, esse termo aí ele é composto da consoante V, Holland, do A curto, do M, Holland, do A curto, do N, Holland, do A curto, do N Holland, do A curto, do S Holland, do Y Holland, do A grande, do D Holland, do Y Holland, do Ai e do Visarga. Então, esse aí é o Trutiya Vibhakti Bahuvachana, é o modo instrumental de usar as palavras no plural. Eu sei que se você não entende muito bem o que isso significa ainda, não se preocupe, a gente vai passar sobre tudo isso um pouquinho mais pra frente. Então isso é a junção da palavra Vamana, Nasya, Adi, e como é um plural, a gente bota todos eles juntos e no final tem esse Aihi. E o que eu quero que vocês prestem atenção aí é como a junção do Da com o Ya, ele forma esse cara aí que é novo, a gente não tinha visto ele ainda até hoje. Então, o Dia, a gente poderia pensar que a junção deles seria de várias formas diferentes, mas no caso ela é com essa letrinha diferente, né? Então, é mais um caso de duas consoantes formando uma letra que não seria fácil de identificar de cara. Se eu não te mostrasse isso aí, provavelmente você não ia saber, né, que consoante é essa, ia ter que viajar aí um pouco na maionese. Então,
Por causa dessa junção é que eu quis ver essa palavra com vocês. Aí você tem uma palavra que significa Vamana, Nasya, Adi. Então, você fala o Vamana, o Nasya e etc., digamos assim. Quer dizer, as outras modalidades de Panchakarma. Esse era o nosso minutinho de sânscrito de hoje. Espero que tenha servido para vocês fazerem uma revisãozinha dessas consoantes e dessas vogais e aprender mais uma junçãozinha bonitinha de consoantes aí, né? Espero que tenha ficado claro nosso shloka de hoje. Espero que tenha ficado claro o nosso minutinho de sânscrito. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários ou traz para o nosso grupo de estudos de Samhitas que a gente vai fazer mensalmente, né? Então em breve vai ter outro aí. Bom, esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima quarta-feira.